Os cenários de Dungeons & Dragons possuem uma classificação específica para as divindades que foram sendo ampliadas e mais trabalhadas a cada edição. Tal classificação, previsivelmente, é feita segundo o poder e a influência que cada ser divino possui. Assim como os personagens construídos pelos jogadores ou inseridos, ou mesmo criados por literários, a posição das divindades também não é fixa. Muitas delas ascendem e outras decaem de categoria em virtude de grandes eventos que mexem com a ordem do cosmos. Algumas, inclusive, foram e podem ser mortas, embora algumas poucas tenham conseguido ressuscitar. Há aquelas que jazem dormentes e até mesmo divindades que são tão antigas que foram totalmente esquecidas. Na hierarquia de poder das divindades de Dungeons & Dragons, na base nós temos as quase-divindades, seguidas pelos semideuses, deuses menores, deuses intermediários, deuses maiores e, no topo, os chamados deuses supremos, Overgods, alguns dos quais mencionaremos a partir de agora. Uma forma útil de pensar nos deuses supremos é imaginar no que os deuses abaixo deles são para os mortais comuns. Os deuses supremos, em termos de poder, poderiam ser com certa tranquilidade chamados de os deuses dos deuses, não porque são adorados, mas em virtude do abismo de poder que os separa dos panteões mais conhecidos. Um deus supremo, diferente de um deus típico, é um ser cósmico tão antigo e transcendente que não precisa de adoradores ou almas para alimentar o seu poder, o que naturalmente os envolve de mistério e os faz desconhecidos até mesmo para os deuses maiores. Como não precisam de fé para alimentar seu poder, tais deuses não possuem igrejas e dogmas. No que diz respeito à moralidade, alguns podem ser identificados como neutros, mas tal classificação é deveras escorregadia, pois suas mentes não operam com os mesmos valores que observamos nos alinhamentos de Dungeons & Dragons. Em tese, eles também estariam além dos conceitos de caos, ordem, bem e mal. Eles já existiam antes mesmo de qualquer conceito moral ou ideologia ser criada. Os deuses supremos não respondem às orações daqueles que porventura descobriram sua existência e não concedem magias. Em última instância, o que os sábios e estudiosos conseguem afirmar com algum grau de segurança é que a existência dos deuses supremos é o que torna possível a existência de conceitos de divindades, ou seja, deles provém a capacidade de alguém de se tornar um deus. Neste sentido, entende-se o porquê de serem chamados de deuses dos deuses, embora tal alcunha tampouco seja segura ou definitiva. Dado o caráter de mistério que os envolve, não é possível dizer quantos deuses supremos existem. Pouco se pode dizer, inclusive, sobre aqueles os quais permitiram algum contato. A seguir, citaremos apenas alguns que foram descobertos nos cenários de Greyhawk e Forgotten Realms, particularmente os meus preferidos de Dungeons & Dragons. Eio, o Deus Supremo, o oculto, o observador, aquele que está oculto. Lord Eio é o Deus Supremo dos mundos de Abeir Toril e a personificação da balança cósmica, o conceito filosófico que decreta a necessidade multiversal que as forças abstratas do bem e do mal e da lei e do caos sejam equilibradas, e que nenhum extremo de qualquer um deles deve ganhar vantagem sobre o outro. Isso sob a noção de que nenhum deles poderia existir sem sua contraparte. Alguns chamam a balança cósmica de a verdadeira neutralidade. Lord Eio seria então neutro? De certo modo, visto que advogou em prol da balança. Porém, ele é muito mais antigo do que a própria. É importante notar que diferentes concepções sobre a balança discordam sobre se esta é um requisito fundamental do ser. Como é esperado, nem todos concordam que para a realidade existir as coisas não possam ser de outra maneira, caso hipoteticamente as circunstâncias mudassem. Dito isso, Lord Eio não exibe nenhum aspecto de qualquer extremo. Como um deus supremo, todas as divindades e primordiais de Abeir e Toril, mesmo aquelas que também atuavam em outras esferas e planos, como Lolth e Tyr, estavam sujeitos a ele. Em outras palavras, apenas os aspectos dos deuses diretamente ligados a Abeir Toril estavam sob o poder daquele que se mantém oculto. Se não fosse pelo envolvimento de Lord Eio no tempo das perturbações, um período cataclísmico na cronologia de Faerûn,
onde as divindades foram forçadas a caminhar pela Terra em suas formas avatares mortais, ele provavelmente teria permanecido desconhecido. Não à toa, o tempo das perturbações também foi chamado por alguns de a intervenção de Eo. Elminster Almar, o mais famoso mago de Forgotten Realms, ensina: saibam que existe um deus acima de todos os deuses de Faerûn, um ser conhecido como Eo, aquele que está oculto. Eo foi, segundo nos dizem, quem criou os deuses para trazer ordem ao caos, para que o nosso mundo pudesse existir, cada fera no seu lugar e cada planta no seu nicho, tudo em harmonia. Conversa padrão, eu sei, mas evidentemente verdadeira. Eo veria aquilo que nos diferencia das feras: a magnificência da ação e da realização, do amor e da amizade e da ajuda mútua, aquilo que se eleva acima da mera sobrevivência. Eo só assumiu a forma física uma vez, justamente durante o tempo das perturbações. Um ser enigmático e incrivelmente imponente, com mais de 3,70 m de altura. Sua aparência refletia também sua natureza como um ser de equilíbrio, e este não aparentava ter idade, ser jovem ou velho. Possuía barba e cabelos do mais branco possível, e um rosto absolutamente mediano, regular e simétrico, nem agradável nem desagradável. Usava uma túnica preta pontilhada por milhões de estrelas e luas, dispostas em um padrão não muito perceptível, mas que transmitia uma sensação bela e harmoniosa. Ele também foi imaginado como uma barba literal no céu, com apenas rosto e mãos. Lord Eo se manteve distante da maioria dos eventos como um observador eterno e que raramente interferia. Não se importava com o que as divindades ou primordiais estavam fazendo, desde que mantivessem seus portfólios individuais, não ignorassem completamente seus adoradores e não se importassem em ser desafiados em seus vereditos. Quando uma divindade fazia algo que não contabilizava em seu portfólio, Eo punia essa divindade, e tais punições geralmente eram severas. Ele não via todo o papel divino como benéfico para seu portador, e na verdade, poderia até conceder à divindade como forma de penalidade, ou seja, transformar alguém em Deus para puni-lo. Ele se importava ainda menos com o dia a dia dos mortais, e alguns teorizaram que não queria ser conhecido por eles. Apesar de sua indiferença deliberada, Eo não ficou sem emoção. Até ele era conhecido por sorrir diante de orações excepcionais e podia ficar impressionado com um grande ato de auto-sacrifício, sendo conhecido por trazer de volta divindades quando elas morriam em serviço ao seu ethos. Em contraste, ele ficou irritado com o comportamento mesquinho e as exigências inúteis de demonstrações autodestrutivas dos mortais para seu próprio engrandecimento. Não estava claro se Eo era onisciente, com tudo o que ocorria de acordo com seus grandes desígnios, se seus planos apenas seguiam a trajetória geral que ele almejava, ou se ele poderia estar totalmente enganado, se seus planos poderiam fazer mais mal do que bem, e ele seria obrigado a mudar de ideia. Teoricamente, Eo pode fazer o que quiser, e foi frequentemente creditado como o criador do cosmos, uma vez separando Abeir Toril em seus mundos específicos. Ele existia além de conceitos como alinhamento e posição divina, e era mais poderoso que todos os deuses e primordiais de Abeir Toril combinados. Poderia danificar divindades permanentemente, rebaixá-las à vontade, e tinha o poder de criar novos deuses a partir de seres sencientes, se eles aceitassem as responsabilidades da divindade, ou como resultante de uma punição, como foi citado. Além disso, ao contrário dos deuses sob seu comando, Eo não precisava da adoração dos mortais e também não a desejava, enquanto aqueles deuses normais, entre aspas, que não recebiam a adoração dos mortais, poderiam morrer por falta dela. Tal necessidade Eo introduziu após o tempo das perturbações, a fim de impor sua vontade de que os deuses agissem como guardiões do equilíbrio, ao invés de se comportarem como reis dos mortais.
Contudo, seus poderes estão limitados à esfera de Abeir-Toril. É importante notar que um Deus Supremo também possui recortes, fronteiras e limites. Um Deus Supremo não é supremo de todas as realidades possíveis, e por isso existe mais de um deles. Sendo assim, Eio não pode controlar ou influenciar algo além de Abeir-Toril. Para os deuses que tinham laços divinos com dimensões ou esferas de cristal além do reino do espaço, Eio só poderia cortar suas conexões com a sua esfera. Ele também não era necessariamente invulnerável ou invencível, já que outros poderes potencialmente existiam no mundo de Toril, embora não estivesse claro se eram apenas outras versões dele, e se não fossem, quais relações eles tinham entre si. Embora o senso comum pressuponha que um deus é o ser mais forte dentre todos, sabemos bem que existem outras categorias de seres em Dungeons & Dragons que atingem o mesmo patamar de um deus, sem necessariamente ser um ou se tornar um. Embora Eio fosse considerado mais poderoso do que todos os outros deuses em Toril, capaz de confiná-los a formas semelhantes a avatares, não era impossível que sua vontade fosse combatida. As restrições que ele colocou durante a crise dos avatares, se ele poderia ou não colocar outras mais severas, aplicaram-se apenas às encarnações da divindade, e não aos indivíduos que as detinham, permitindo, por exemplo, que Vulcan escapasse com a ajuda de Celestian, um deus da viagem interplanar. É interessante perceber que, segundo algumas fontes, Mystra era uma deusa suprema à espera, e que, se fosse de sua natureza desejar tal poder, ela poderia ter tido a capacidade de reivindicar a posição de deusa suprema. Mas isso também é dito sobre algumas outras divindades, como Corellon Larethian, por exemplo, mas é algo que não vemos acontecer na prática. Visto que um deus supremo se torna mais forte quando mais divindades estão sob seu domínio, a diminuição total dos deuses não é algo útil para Eio. Sua punição durante o tempo das perturbações pode ter desempenhado um papel na tentativa dos deuses torilianos de se expandirem para os planos exteriores, inclusive fazendo morada neles. Não é incomum, embora incrivelmente arriscado, que deuses que sofram sob o comando de deuses supremos despóticos possam tentar abandonar sua área de controle por completo. O que não resolve o problema caso migrem para uma segunda área onde exista outro deus supremo. Apesar de seu grande poder, Eio agia menos como marionetista e mais como supervisor. Existe tanto para garantir que as divindades sob sua alçada obedeçam às regras do cosmos, quanto protejam os reinos de influências além de seu cosmos. Ele teve que relatar tais desenvolvimentos a um ser luminoso que existia além da cosmologia normal. Outra de suas funções era decidir quais divindades intrusas seriam permitidas na esfera de Abeir-Toril e quais mortais poderiam ser elevados à divindade. Se Eio não permitisse, um ser não poderia ascender, e uma divindade intrusa não poderia entrar na esfera ou afetá-la de forma alguma, independentemente de quão poderoso fosse. Ele também foi capaz de decidir quais deuses mortos, deuses que haviam perdido sua conexão com a esfera de Abeir-Toril, deveriam ser revividos ou devolvidos à esfera, e permitir tal desenvolvimento se considerasse necessário. Ele estabeleceu regras relativas à gestão do poder divino. São elas: 1. Dois deuses do mesmo panteão não podem ter portfólios idênticos. 2. Quando dois deuses se chocam, um dos três resultados ocorre. Um deus desaparece dos reinos, ambos os deuses se fundem, ou um ou ambos deuses alteram seus portfólios o suficiente para que ambos possam permanecer ou ingressar no panteão faeruniano. De modo geral, essas regras foram mais problemáticas do que valiam, porque encorajavam os deuses a lutarem entre si pela supremacia. Sendo assim, durante outro evento catastrófico conhecido como Segunda Separação, Eio descartou tais regras, reatribuiu portfólios e criou outras mais flexíveis. Apesar de ter poder sobre todos os deuses de Toril e ter que relatar os desenvolvimentos do mundo a um ser luminoso, Eio não serviu verdadeiramente a ninguém, nem foi verdadeiramente servido. O martírio de Torm ao matar Bane foi tal que até Eio ficou impressionado. Eio puniu Tyr parcialmente com cegueira por permitir a discórdia entre os deuses de Toril. Embora desnecessário e sem sentido prático,
Um culto a Eo foi liderado por ministros, entre aspas, ao invés de clérigos, já que esses cultistas nunca receberam nenhuma magia do Deus Supremo. O culto era de natureza mais filosófica do que religiosa, possuindo algumas sedes em águas profundas, Waterdeep, e Sazerspor, Tétir. Este culto era notável pelo fato de que seus ministros podiam lançar magias divinas. Mas no final foi revelado que aqueles indivíduos recebiam seus poderes divinos de Cyric e não de Eo. Os deuses das religiões estabelecidas em Faerûn informaram seus sacerdotes sobre o fato de Eo não interagir com mortais e, por causa disso, membros de outras religiões não temiam nem se manifestavam contra tais cultos. Não houve relatos exatos de como ele criou o universo, mas mesmo assim ele foi acreditado pelo feito. Em algumas tradições, Eo apenas criou a esfera que cobria o sistema espacial dos reinos, ou seja, do plano material primário toriliano, como também é acreditado por criar as deusas Selûne e Shar, que mais tarde criaram mundos, estrelas e outros corpos celestes. Em outras fontes, Eo cria diretamente tudo o que existe, não apenas o sistema espacial dos reinos, mas também os mundos, corpos celestes e até mesmo o mar astral, usando a energia bruta do flogisto, termo usado para se referir ao espaço entre as esferas de cristal do plano material primário, ou ao fluido inflamável que o permeava, um material caótico da cor do arco-íris que cercava as estrelas. O próprio Eo afirmou ser o criador dos deuses, embora não dos próprios reinos. Durante os Dias do Trovão, um período antigo da história de Toril, quando os Batrathi estavam perdendo a guerra contra os Titãs, eles realizaram um poderoso ritual de invocação e libertaram vários primordiais de suas antigas prisões. Os deuses rapidamente agiram contra seus antigos inimigos, e essas batalhas causaram as catástrofes mundiais que destruíram a civilização Batrathi. Um primordial conhecido como Asgorath, o moldador do mundo, determinado a destruí-lo se não pudesse controlá-lo, lançou uma lua de gelo no planeta, criando o Mar das Estrelas Cadentes. Este evento ficou conhecido como Lágrima Caindo, Tearfall. Antes que o mundo fosse completamente destruído, Lord Eo interviu e o dividiu, separando os mundos gêmeos de Abeir e Toril, dando o primeiro aos primordiais e o último aos deuses, encerrando o conflito. As Tábuas do Destino, poderosos artefatos em forma de lajes de pedra que serviam para manter o equilíbrio entre as forças da lei e do caos, e também registrar os nomes e propósitos de cada deus e primordial do universo, foram criados por ele após a Tearfall, como uma forma de manter separados os novos mundos, como também os deuses e os primordiais. No tempo das perturbações, os deuses Bane e Mirko roubaram as Tábuas do Destino de Eo e as esconderam em Faerûn, suspeitando erroneamente que parte do poder do Deus Supremo derivava dessas tábuas. Quando Eo descobriu que estas estavam desaparecidas, convocou todas as divindades e pediu aos culpados que as entregassem. Declarou: Eu criei deuses para servirem ao equilíbrio, não para distorcê-lo em benefício de seus próprios fins. Mas este ponto foi perdido por vocês. Vocês viam as tábuas como um conjunto de regras pelas quais se podiam jogar jogos juvenis de prestígio e pompa. Então, quando as regras se tornaram inconvenientes, vocês a roubaram. Quando ninguém se manifestou para admitir o roubo, Eo fez com que todos caíssem do plano divino, tomando seu poder no processo. Ele afirmou que a razão para isso era principalmente porque estava descontente com o fato de tratarem um mundo como se fosse algo para sua própria diversão, e não para o propósito para o qual foi criado. Eo encarregou Helm de guardar as escadas celestiais que levariam as divindades de volta aos seus reinos divinos. Luna, o avatar de Selûne, que já morava em águas profundas, Waterdeep, como mortal, antes dos outros deuses serem derrubados e havia perdido esses eventos, acreditava que Eo era o responsável pela turbulência dos deuses. Ela informou sua amiga Kiriane sobre a existência daquele que está oculto, mas não mais do que isso. De alguma forma, Kelben Aruzum sabia mais sobre Eo e explicou a Kiriane que ele trouxe ordem ao caos para que o mundo pudesse existir
e atribuiu aos deuses suas partes no equilíbrio da natureza, que foram inscritas na tábua do destino. No entanto, como poucos mortais sabem, os deuses negligenciaram seus deveres e caíram em desgraça com Eio, levando-o à dissensão e ao caos. Mais tarde, Luna avistou a escada celestial subindo do monte Águas Profundas e a mostrou a seus amigos, declarando que significava que alguém tinha ou estava prestes a cruzar entre o reino mortal e o reino dos deuses. Ela se perguntou se Lord Eio a havia colocado ali como parte de um propósito maior. Depois que heróis valentes, entre eles os mortais Cyric, Kelenvor e Mystra, naquela época ainda conhecida como Meia-Noite, Midnight, recuperaram as tábuas do destino e as devolveram a Eio, o próprio Deus Supremo as destruiu, transformando-as em pó. Embora as tábuas já tivessem sido devolvidas a essa altura, como Eio percebeu, os deuses provaram que eram indiferentes aos seus deveres reais. Este ato, no entanto, embora pretendesse lhes ensinar uma lição, desemaranhou as leis do sistema espacial dos reinos, iniciando a caótica Era da Revolta. Muitos cultos de Eio surgiram após o tempo das perturbações, mas desapareceram rapidamente nos anos seguintes. Posteriormente, até mesmo os registros escritos sobre Eio haviam desaparecido, e não demorou muito para que os cultos também desaparecessem completamente. No fim da Era da Revolta, Eio discursa que grandes histórias ainda precisavam ser contadas, mas não seriam histórias de deuses e de seres semelhantes a deuses. Elas seriam histórias de heróis mortais que se posicionariam para preservar o mundo que amam. Durante o conflito entre os deuses, não se sabia quanto tempo Eio esperava que a guerra durasse, mas mesmo assim ele começou a segunda separação, como uma forma de restaurar os mundos de Toril e Abeir após a devastação da Praga Mágica, um desastre que atingiu o sistema espacial dos reinos e até os próprios planos, causada pelo assassinato de Mystra nas mãos de Cyric e Shar. Durante a segunda separação, Eio recriou e reescreveu as Tábuas do Destino, inscrevendo os nomes e propósitos dos deuses e primordiais que ele escolheu para servir em uma realidade divina nova e mais inclusiva. Lady of Pain, governante de Sigil, Senhora das Quatro Dores do Multiverso. A Senhora da Dor é a governante enigmática da cidade de Sigil, Sigilo, também conhecida como Gaiola, a Cidade dos Portais, ou menos comumente a Cidade dos Segredos, sempre flutuante no centro do domínio concordante das terras distantes. Sigil foi autoproclamada o centro do multiverso na cosmologia da Grande Roda, sendo um importante centro para viagens interplanares, contendo vários portais para cada plano, bem como para vários locais no plano material primário. Sigil, assim como a Senhora da Dor, se coloca como neutra para todos os seres do multiverso. A natureza da Senhora da Dor nunca foi clara, embora alguns a chamem de Vossa Serenidade, uma forma de tratamento não muito assertiva, que não retrata de forma ideal o que sua verdadeira neutralidade representa. Ela não é de forma alguma gentil ou compassiva, e também não necessariamente cruel. Aparentemente pouco se importa com qualquer coisa além de manter o status quo de Sigil, não se intrometendo em disputas simples entre os cidadãos ou agindo contra crimes como roubo ou assassinato. Aos olhos dela, atos triviais demais, que não demandam sua atenção. A Senhora da Dor só intervém, realmente, em assuntos que possam perturbar o equilíbrio ou a segurança da cidade, e nada além disso. O que se sabe é que não é humana, além do fato de personificar as quatro dores espalhadas pelo multiverso: agonia, angústia, miséria e desespero, que amadurecem, explodem e derrubam tanto os poderosos quanto os mansos. Nada melhor do que a própria Senhora da Dor para descrever quem de fato ela é. Ela diz: em Sigil a Senhora da Dor sempre sabe. Ouço todas as mentiras sussurradas em todos os ouvidos tépidos, nos quartos escuros de todas as grandes mansões. Vejo cada mão que se enfia em um bolso aberto em cada rua movimentada, e sinto a adaga que queima na barriga de cada tolo confiante que já seguiu uma garota brilhante até um beco escuro. Não posso mais dizer
onde Sigil começa e onde termina. Não posso mais separar o que percebo do que a cidade é. Eu sou Sigil. A Senhora da Dor é um ser de intenso poder, tão poderosa que é capaz de bloquear a entrada dos deuses em sua cidade, o que ela efetivamente faz. Apenas os servos das divindades podem trafegar pelos muitos portais de Sigil. Ela pode fechar ou abrir estes portais a qualquer pessoa. Dentre seus poderes, a capacidade de criar semiplanos nas profundezas etéreas, as prisões especiais chamadas de labirintos por aqueles que se opõem a ela, chama muito a atenção. Alguns estudiosos relatam que tal poder foi desenvolvido por ela, ou seja, que ela não o possuía desde sempre. Apesar de todo o mistério que a envolve, nunca houve dúvidas sobre o fato dela existir, pois já foi vista pairando sobre as ruas de Sigil em muitas ocasiões. Porém, fazer um contato direto com a mesma é assunto muito delicado. Aqueles que tentaram pouco tempo depois sofreram com feridas sangrentas, que se originavam quando ela apenas olhava para eles. Durante tais aparições, ela nunca fala. Além disso, muitos desapareciam, espontaneamente teletransportados para as prisões labirínticas. Eventualmente, ela desaparecia novamente, num piscar de olhos. Essas ocorrências foram mais do que o suficiente para que uma religião jamais fosse praticada, pois o mesmo destino acomete aqueles que prestam qualquer tipo de adoração direta. Aqueles que fazem orações em seu nome são encontrados com a pele arrancada. Ela simplesmente refuta qualquer tipo de adoração. A Senhora da Dor não tem casa, palácio ou templo. Pelo menos nenhum que alguém saiba. É de conhecimento comum que a cada rara aparição dela, o melhor a se fazer é o mesmo que se faz quando ela não está visível. Jamais, em hipótese alguma, atraia sua atenção. Os nativos de Sigil a veem com temor, já que ela é uma protetora indiferente da cidade. Mas sabem que não chamará atenção para si, significa que estão agindo conforme seus desígnios. Em um passado longínquo, supostamente uma entidade desafiou o controle da Senhora da Dor sobre Sigil e quase a derrubou. Ela não foi capaz de destruí-lo, só conseguindo aprisionar seu espírito em uma joia, conhecida na história como a Pedra do Labirinto, que ficou perdida por mais de 10.000 anos. Mas não foi a única vez que alguém ousou desafiar seu poder. O Duque Rohan Darkwood, um ex-líder de Vaasa, intitulado Protetor do Norte e Guardião da Grande Geleira, subiu ao poder na cidade de Sigil e, ao longo de um único ano, se tornou a principal figura da facção conhecida como Predestinados. Alguns anos depois, ele tentou desafiar o governo da Senhora, iniciando a provação conhecida como Guerra de Facções. Através de anos de busca, seus servos eventualmente trouxeram para ele a Pedra do Labirinto, que ele esperava usar como uma arma contra ela, libertando seu antigo inimigo. Naturalmente, a Senhora da Dor interveio para parar a guerra, enviando a maioria dos rebeldes para seus labirintos místicos, incluindo Rohan. Porém, o mesmo já contava com a possibilidade de tal revés, e usou a magia Desejo para sair do labirinto da Senhora. Só que ela também o enganou mais uma vez. Suas magias eram tão poderosas que Rohan saiu do labirinto, mas não para um lugar conveniente. Ele foi mandado para cerca de 500 anos no passado, sem nenhuma maneira de retornar ao futuro. Durante o meio milênio seguinte, com sua vida estendida por magia, Rohan, que passou a ser conhecido como Gifad, foi preso e enlouqueceu, mas ainda mantendo inteligência suficiente para aguardar quando seria capaz de encontrar a versão mais jovem de si e tentar tramar mais uma vez contra a Senhora da Dor. Embora a Senhora não haja diretamente no gerenciamento diário de Sigil, sua vontade foi executada por meio de vários servos conhecidos como Dabus, que serviam simultaneamente como olhos e ouvidos dela, bem como guardiões da estrutura da cidade. Assim como a Senhora, os Dabus não interagiam muito com os habitantes ou viajantes, e foi considerado sensato deixá-los em paz, já que antagonizá-los poderia provocar a ira rara, mas dura, de sua Senhora. Os Dabus reparam e remodelam Sigil constantemente, reciclando materiais de uma estrutura para construir outra.
Acreditava-se que eles eram os únicos que realmente entendiam o funcionamento interno da cidade, e alguns até especularam que os Dabus eram os verdadeiros governantes. Graças à estrita proibição de conflitos abertos em grande escala, Sigil era um verdadeiro refúgio neutro para os visitantes. Era um local onde nenhuma guerra era travada e até mesmo os oponentes mais ferozes, como um anjo e um demônio, ou um demônio e um diabo, podiam ser vistos compartilhando uma bebida e deixando momentaneamente suas diferenças de lado. No entanto, Sigil dificilmente era pacífica. Como anteriormente dito, a Senhora da Dor não se preocupa com os crimes do dia a dia. Esta falta de supervisão direta e a necessidade de manutenção pessoal da lei e da ordem deu aos visitantes uma falsa sensação de que Sigil está constantemente à beira da anarquia. Acerca de uma entidade tão misteriosa, muitos rumores não comprovados existem. Os Governors, membros da Fraternidade da Ordem, uma das 15 facções filosóficas e políticas sancionadas dos planos exteriores, tinha a crença de que todo o multiverso consistia em leis que poderiam ser aprendidas e que a compreensão dessas leis era o caminho para o poder. Com sede em Sigil, posteriormente eles também criaram mais uma em Mecanos. Segundo eles, a Senhora da Dor criou a cidade de Sigil e cifras sugeriam que a cidade não passava de um sonho vivo dela. Outra teoria aponta que ela teve algo a ver com o início da Guerra de Sangue, a batalha infinita entre demônios e diabos. Outros levantaram a hipótese de que ela própria era um demônio rebelde, mais especificamente uma Senhora Tanahi. Alguns cidadãos da cidade Portão de Plogmort, na fronteira do Abismo, sussurraram que a Senhora da Dor já foi uma das governantes daquela cidade. Há rumores de que divindades maiores caíram diante dela e que foi capaz de matar o imortal Nameless One, o Inominável. Mas todas essas teorias se concentram apenas no campo da especulação. O que se entende como fato mais palpável é que o templo despedaçado de Sigil era um importante templo de Aoskar, o deus dos portais, que tentou colocar a cidade sob seu controle. Alguns acreditam que, na verdade, ele era o senhor original de Sigil. Depois que o poder da Senhora da Dor atingiu certo grau, ela matou Aoskar, com um simples pensamento, destruindo o grande templo e jogando seus sacerdotes nos labirintos que criou. Asgorath, o modelador do mundo, o dragão concordante, a grande roda eterna, engolidor de sombras, o dragão núvelo, criador dos dragões, senhor dos deuses. Asgorath é a divindade dragão da criação. Ele, ou ela, como sugerem algumas tradições, foi considerado o criador do multiverso e da raça dos dragões, manipulando o destino de todos eles de uma forma que ninguém suspeitasse de seu envolvimento. Alguns sábios acreditam que ele é um aspecto, um conceito da serpente do mundo, enquanto outros pensavam que é na verdade um primordial que ascendeu à divindade após Tyrfal. Era até possível que Asgorath, também chamado de Yo, fosse semelhante a Eio, uma espécie de deus todo-poderoso, mas completamente desapegado. Asgorath nunca se manifestou diante de seus adoradores. No entanto, ele fez com que sua existência fosse sentida como uma presença poderosa em suas mentes. No entanto, poderia se manifestar fisicamente se quisesse, assumindo a forma de qualquer dragão, e até mesmo em formas de outras criaturas dracônicas, como pseudo-dragões. Os mitos dracônicos mais antigos afirmavam que Asgorath se manifestou fisicamente apenas uma vez, durante o ato de criação do multiverso. Aqueles que acreditavam neste mito difundiram que era tão grande que até suas escamas eram maiores do que o maior dragão mortal que já existiu. Apesar de ser tecnicamente neutro, este transcendeu o conceito de alinhamento no sentido de que continha todos dentro de seu ser. É um ser que pode ser pensado como aquele que contém simultaneamente a maior das virtudes de Bahamut e o pior dos vícios de Tiamat. Asgorath é reverenciado por dragões de todos os tipos e também adorado por alguns meio-dragões, kobolds, povo lagarto, trogloditas, humanos e até mesmo alguns draconatos. No geral, não tem inimigos entre os deuses em virtude de sua neutralidade, e seus clérigos aparecem em menor número quando comparados aos clérigos das demais divindades dracônicas.
Interessantemente, não é raro que os clérigos de outros deuses de linha dracônica também lhe prestem alguma homenagem. Os clérigos de Asgorath não têm hierarquia ou dogma fixo, e cada um interpreta o modelador do mundo de maneira diferente, o adorando em um de seus muitos aspectos. Os dragões vermelhos o adoram como um ser maligno, enquanto os dragões dourados o reverenciam como modelo do bem. Aqueles que se tornam clérigos de Asgorath procuram se livrar de todos esses preconceitos, embora alguns nunca tenham conseguido. Meio-dragões que escolhem se tornar seus clérigos são geralmente sacerdotas ascetas, enquanto os kobolds procuram desafiar seus próprios preconceitos raciais, julgando membros de outras raças, até mesmo seus inimigos odiados, com objetividade. Asgorath se importa apenas com dragões e outras criaturas dracônicas, com sua existência continuada no mundo. Isso significa que pode ficar ao lado dos dragões se eles fossem ameaçados por outras raças, mas também que pode ajudar as raças não dracônicas a derrotar dragões que colocam em risco a capacidade de sobrevivência da raça como um todo. Embora prefira permanecer neutro nos conflitos entre dragões, se tal conflito ameace aumentar, ele agiria sem hesitação para pará-lo, geralmente enviando um servo e, em raras ocasiões, intervindo pessoalmente. Seus rituais envolvem a mistura de muitas coisas em um todo, refletindo sua própria natureza. Um ritual comum envolve beber vinho com uma gota de sangue de cada participante dissolvida nele. As orações são profundas e ressonantes, assumindo a forma de súplicas ou, para meios dragões, perguntas queixosas. Embora Asgorath nunca responda às orações, ele sempre as ouve. Os raros templos e santuários construídos em sua homenagem geralmente assumem a forma de construções ao ar livre, cercadas por pilares e encimadas por cúpulas. Esses santuários são colocados em terreno aberto, no meio de um deserto, no centro de um vale, no topo de uma montanha ou em uma vasta planície sem árvores. No período final dos Dias do Trovão, a época das lendárias raças criadoras, foi liberto de sua prisão, junto com o resto de seus parentes, pelos Batraki, uma antiga raça anfíbia. Asgorath provou ser a ruína de toda a civilização que o libertou quando lançou uma lua gelada na superfície de Abeir Toril em um evento conhecido como Tearfall, destruindo os Batraki e criando o Mar das Estrelas Cadentes. Foi esta ação que finalmente estimulou Eio a dividir o planeta, dando o mundo original Toril aos deuses e o novo Abeir aos primordiais. A Tearfall também coincidiu com a eclosão de uma infinidade de ovos de dragão, dando origem à crença de que Asgorath foi o criador de sua raça. O debate sobre seu alinhamento e natureza foi responsável pelo maior alcance das Guerras Santas Dracônicas, que foram uma série de guerras civis travadas entre dragões durante o período conhecido como Era dos Dragões, devido a diferenças filosóficas entre os dogmas religiosos do panteão dracônico. Os dragões da época eram seguidores devotos de seus deuses, e tal devoção desencadeou intensas guerras entre eles, travadas não apenas entre espécies diferentes, mas também dentro de espécies. Todas as espécies de dragões e outras criaturas de sangue de dragão tinham certeza de que Asgorath representava o auge de sua raça em particular. Embora os dragões de prata pudessem aceitar a contragosto a insistência dos dragões de ouro de que Asgorath era um dragão de ouro bom e leal, nenhum deles podia tolerar a afirmação dos dragões vermelhos de que Asgorath era um dragão vermelho caótico e maligno. Ao mesmo tempo, as guerras resultantes ameaçaram toda a raça dos dragões de extinção. Eventualmente, a maioria se afastou da guerra e da religião, talvez em virtude da influência sutil de Zorquan, um deus neutro dos dragões. Foi somente após a última fúria dos dragões, um período onde muitos dragões entraram em uma fúria coletiva sem sentido, destruindo tudo em seu caminho, que a raça voltou à observância religiosa. Na mitologia dracônica, Asgorath criou o próprio multiverso, embora seu papel na criação fosse misterioso e não pudesse ser compreendido pelos meros mortais. De acordo com esses mitos, este existia antes do multiverso, em um lugar chamado o Primeiro Vazio, que era diferente do vazio sombrio, do qual o multiverso surgiu depois que Asgorath derramou voluntariamente seu sangue para dar o potencial de existência a toda a criação.
De acordo com o misterioso texto da criação da raça dracônica, o Livro do Mundo, Asgorath derrubou o deus Zota, uma das divindades criadoras que existiam no início dos tempos, e observou os dois elementos da existência, o mundo que criou e o sol cristalino que Zota criara. Asgorath se envolveu no sol cristalino e respirou nele, fazendo com que o sol se quebrasse com fragmentos que perfuraram sua carne, supostamente o matando. Gotas de seu sangue caíram sobre o mundo, e onde pousaram, dragões vermelhos foram trazidos à existência. As novas criaturas lamentaram a perda de seu criador, todas exceto uma, que arrancou um fragmento do sol cristalino do corpo de Asgorath e se cortou com ele. O sangue caiu na terra, e também criou vida, embora esta vida fosse de cor metálica, ao invés de vermelha. Asgorath começou a se agitar. Então o renegado, entre aspas, e sua prógene, fugiram para os cantos mais distantes do mundo. Os escribas do Forte da Vela, Candlekeep, chegaram à conclusão de que este era o mito da criação do dragão vermelho, e que o Asgorath retratado nele era, na verdade, Tiamat, enquanto o renegado era Bahamut. No entanto, existem muitas contra-teorias e nenhuma evidência concreta disponível para provar qualquer coisa. Mitos comuns sobre dragões afirmam que Asgorath é capaz de prever o futuro, conhecendo todas as magias existentes e possuindo pelo menos um de cada item mágico que já existiu em qualquer mundo. Havia até um mito que afirmava que Asgorath foi quem criou a Senhora da Dor, a chocando de um ovo de Davos. Os Draconatos de Abeir também têm seus próprios mitos sobre Asgorath, embora o chamem pelo nome de Io. Os poucos que acreditam em deuses têm a crença de que ele foi quem os criou, embora existam muitas tradições conflitantes sobre como o evento aconteceu. Algumas histórias contam que Io criou os Draconatos ao mesmo tempo em que criou os dragões, estabelecendo uma ordem natural. Os Draconatos foram criados para servir os dragões. Outras histórias dizem que ele criou os Draconatos antes dos dragões, ou qualquer outra raça humanoide existir, como o auge da perfeição que os outros deuses usaram como inspiração para criar as raças humanoides, pálidas imitações dos Draconatos. Houve até uma história que dizia que os Draconatos não foram criados por Io, mas nasceram de seu sangue quando ele foi morto na Guerra da Alvorada, a guerra entre os primordiais e os deuses, por um primordial chamado Erech-Rus, o Rei do Terror. Asgorath também era proeminente nas tradições kobolds. De acordo com seus mitos antigos, depois que ele descobriu que Darastrixhurti, a antiga nação kobold, foi destruída, ele procurou compensar a raça pelo que aconteceu, mesmo quando os dragões que destruíram Darastrixhurti eram vítimas inocentes da fúria dos dragões. Ele perguntou a Kurtulmak se queria recuperar sua fortaleza ou se transformar em um campeão permanente de sua raça. Kurtulmak escolheu o último, e Asgorath o elevou ao posto de deus dos kobolds, mas também elevou Kurauliek, a divindade, como forma de proteger os primeiros Urds, também chamados de kobolds alados, dos dragões loucos e da fúria de Kurtulmak. Moxlik the Serpent, a encarnação da própria magia arcana. Os Flan, ou seja, os povos humanos de Flanae, no mundo de Oerth, foram os primeiros a nomear este misterioso e enigmático ser ancestral. Dentre os 4 citados, Moxlik é certamente aquele que carece de maiores informações, e quase todo o registro é meramente especulativo, inclusive o que envolve Vecna, o deus da morte e dos segredos malignos. Supostamente, ele seria um dos antigos irmãos, grupo ao qual a Senhora da Dor também se inclui, seres que já existiam bem antes de qualquer um dos deuses ou planos de existência. As pessoas comuns sequer cogitam a existência de Moxlik. Moxlik é considerado a essência personificada da magia, descrito como uma serpente colossal semitransparente, com várias cristas dorsais correndo ao longo de suas costas e uma cabeça de feições dracônicas. Porém, sua existência é frequentemente questionada em virtude da primeira menção a ele estar associada a Vecna. 2 motivos plausíveis para este questionamento são claros.
O primeiro é o fato de ser uma menção deveras tardia, quando pensamos na ancestralidade que este ser possuiria. E o segundo é que Vecna, por ser um deus dos segredos e mistérios malignos, é mais conhecido por reter suas descobertas e criar informações falsas para impedir os interessados de chegar à fonte verdadeira. De qualquer modo, o que existe no lore de Dungeons & Dragons aponta para Vecna como aquele quem revela o que pouco sabemos sobre Moxley. O Arquilit afirmou que seu conhecimento profundo de um tipo de magia há muito proibida e outros segredos antigos foram ensinados a ele pela serpente, especialmente sussurrando sobre o método para se tornar um Lich e prolongar a existência, continuar existindo mesmo após a morte. Teria sido a mãe de Vecna, Mazel, quem indicou o caminho da serpente, ensinando que ela ganha seu poder, devorando as almas daqueles que a honraram em vida. Isto parece ter acontecido antes de Mazel ser queimada na fogueira por fanáticos religiosos. De acordo com ela, apenas os grandes reis deuses de Ur-Flan foram capazes de se comunicar com a serpente enquanto ainda estavam vivos, que ao aparecer no céu noturno, ensinou-lhes os caminhos da magia arcana. Na época em que Vecna ainda era mortal, sua tribo foi a última a reverenciar a serpente. Depois disso, todos que conheciam Moxley morreram ou foram exterminados por caçadores de bruxas. Por questões de precaução e lógica, é natural que os sábios desconfiem que Vecna está mentindo, tentando encobrir a verdadeira fonte de seu conhecimento das artes arcanas malignas. Porém, muitos outros afirmam concomitantemente que não haveria outra forma de Vecna ter descoberto sozinho todos os horríveis segredos que ele usou para acumular todo o seu poder. Existirá uma meia-verdade em meio às suas colocações enigmáticas? O mais assertivo a se concluir é que, em caso positivo, até mesmo Vecna tem um conhecimento bastante limitado sobre Moxley e nem mesmo sabe seu verdadeiro nome. Há quem suspeite que ele seja a verdadeira identidade de Asmodeus, o Arquidiabo, Senhor dos Nove Infernos de Baator. Mas é importante reforçar, esta é mais uma suposição sem evidência concreta. Os estudiosos que acreditam em Moxley o representam como a manifestação física da magia, devido ao conhecimento que Vecna supostamente recebeu dele, e acreditam que ele criou a própria magia. Segundo a lenda, Deleb, o deus oiridiano da razão, estudo e intelecto, certa vez perguntou a Jazirian, a divindade Qualt da comunidade Paz, Aprendizagem e Paternidade, se Moxley realmente existia. Jazirian simplesmente estremeceu, respondendo vagamente que a magia é uma força poderosa, e nada além disso. Uma reação deveras suspeita. Moxley, apesar de aparentemente ser um poderoso ser interplanar, não parece ter nenhum desejo de reunir seguidores, pois previsivelmente não se revela publicamente ao multiverso, argumento comum usado para refutar sua existência. A serpente nem sempre concede seu poder aos mortais, mas se acredita que aqueles que atraem sua atenção tendem a prosperar. A imagem da serpente é considerada sagrada para os seguidores de Vecna, e um estandarte de cobra enrolada em um busto estelar é usado nos dias sagrados mais importantes da congregação do Arquilit. É retratado na iconografia religiosa como uma serpente feita de nuvens e relâmpagos serpenteando do céu e sussurrando no ouvido de Vecna, lhe contando o segredo que o permitiu se transformar em Lich. Também a localização da famosa estadela Cavitus e revelando mistérios sobre a Senhora da Dor e de outras entidades poderosas de Ravenloft. Em outras cenas, Moxley aparece enrolado em Vecna durante sua ascensão ao poder. Os devotos contam que no momento em que Aius, o semideus do engano, mal, opressão, dor e maldade, foi uma ameaça real para Vecna, foi Moxley quem revelou seus planos para o Arquilit. Já um apócrifo relata que Moxley é uma força primordial de magia, enganada pelos deuses para assumir a forma de uma enorme serpente que os mesmos deuses petrificaram para que pudesse roubar seu poder. Os deuses não conseguiram destruir completamente a sua forma, então a quebrando em pedaços, que então se tornaram os planetas nos quais a vida cresceu a partir de sua energia.
Algo na herança ou no destino de Vecna lhe deu uma conexão especial com a serpente. Durante a Guerra do Crepúsculo, um período de conflito entre o Sétimo Panteão, liderado por Bokob, e os deuses traidores, liderados primeiro por Vecna e depois por Tarisdun, que tinha sido liberto de sua prisão, o nome de Moxlic foi novamente invocado. Nenhuma das divindades sobreviventes viu a serpente mítica em batalha, exceto Bahamut, que afirma que um ser que se auto-intitulava a serpente o aprisionou por um tempo. Visto que nenhum dos deuses traidores reivindicou para si a morte de Hao e Istus, suspeita-se que suas ruínas podem ter sido obra de Moxlic.